Olha, gente, quando a gente fala em previdência social, é com a sua cabeça, né? É sério mesmo o negócio, muito sério. Principalmente se tiver na bica ali da aposentadoria. Isso eu estou falando da Previdência Social Federal, do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. E quando a gente vai para Previdência dos estados e municípios, aí é que é para coçar, aí não é para coçar a cabeça, é para arrancar os cabelos. Alagoas é um estado que vem buscando resolver essa questão já há alguns anos. E tem um nó que a gente vai tentar desvendar o que é fake news, o que é verdade a partir de hoje. Nós temos 80 mil servidores, nós temos o nosso AL Previdência, que é o nosso Instituto de Seguridade Social, nós temos o IPASEAL, que já foi alguma coisa, hoje eu não sei nem definir, o meu amigo querido que está lá na gestão, eu peço até desculpa, mas o IPASEAL hoje está até difícil, eu sou segurado no IPASEAL, ninguém quer receber, ninguém quer atender por conta do que foi uma gestão passada. E aí foi criado na gestão ainda do governador Renan Filho o AL Previdência, para moralizar, ou administrar, ou melhorar, ou organizar uma situação. Você que é servidor público, você sabe bem o que eu estou dizendo. Meu entrevistado de hoje é o gestor, é presidente que se fala? Diretor-presidente. Diretor-presidente do Instituto de Previdência de Alagoas, Rogério Moisés. Roberto, né? Roberto Moisés, perdão. Roberto Moisés, que é administrador de empresa. Quero dizer para o senhor que é uma honra entrevistar o senhor e o seu espírito democrático. Nós já fizemos algumas matérias, o senhor prontamente estava apto. Alguns gestores se escondem, não, o senhor está na linha de frente. Eu quero explicar, eu quero dizer, eu quero mostrar. Eu acho que esse é um papel de um bom gestor, porque o senhor é um servidor público. Demonstra que não é um servidor do público, né? Um que se serve do público. O senhor quer uma Alagoas organizada e nós somos conterrâneos. E o caso de Alagoas é um caso de amor. Quem vem para Alagoas se apaixona, bebe água lá no Rio São Francisco, ou então se banha no litoral alagoano, se apaixona, se esquecem da origem e a bandeira passa a ser a de Alagoas. Antes de mais nada, quero dizer que é uma honra poder entrevistar o senhor. Eu queria que o senhor definisse para mim o que é o AL Previdência ou o Alagoas Previdência. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade, Arnaldo. E é uma honra para mim também estar aqui para esclarecer, né? A Alagoas Previdência agradece muito por estar tendo essa oportunidade de esclarecer, né? Principalmente porque realmente é como você falou, né? Como se fala Previdência, as pessoas ficam logo assustadas, com raiva, com isso, aí mete o pau. Mas, na verdade, se a gente parar e pensar, o que seria de nós se não tivéssemos Previdência, não é verdade? Porque a Previdência, na verdade, é solução para todos nós. Na verdade, e também, imagina esse município todo que depende, né, como você falou, do INSS, né, do Regime Geral de Previdência Social, onde todo mundo precisa da Previdência. Tem município em Alagoas que vive da Seguridade Social, do Bolsa Família, né? Perfeito. Então, imagina só se não tivesse a Previdência. Então, a Previdência, ela, na verdade, ela não tem que ser problema, ela tem que ser solução. Ela sempre tem, eu, como servidor público, eu prezo pela nossa Previdência, né? Porque a Previdência é um seguro. E esse seguro, ele realmente é necessário para todos nós. Agora, é bom esclarecer que esse seguro, quem paga somos nós, né? Isso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem bem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em Seguridade Social, a gente está falando das 3 ações importantes na nossa vida de proteção social. A gente está falando da saúde, a gente está falando da assistência social e da previdência. Só que a previdência, ela se diferencia dessas outras duas por causa do caráter realmente contributivo. Porque por ela ser um seguro, ela é obrigatória. A nossa Constituição, ela obriga todo trabalhador a contribuir. Então, essa é a diferença da saúde, que o Estado, né, e lato sensu, tem que dar assistência social, mas a Previdência não. A Previdência, ela é obrigatória. Está trabalhando, tem que pagar. É compulsório, né? Compulsório, porque aí vem um outro espírito que a gente chama, que é o espírito da solidariedade. Então, por isso que o INSS, né, nós temos 3 regimes, Arnaldo. Nós temos 3 regimes de previdência. Nós estamos falando 3 regimes no âmbito federal ou no âmbito estadual? Não, vamos lá. Público,
e privado. Sim. Então, nós temos 3 regimes na Previdência no nosso país, que é um regime geral, que é de todo trabalhador. Então, por isso entrou que a gente compulsoriamente está trabalhando na padaria. Quantos por cento que é descontado desse compulsório? É 14%. Né? Ela tem uma tabela progressiva no INSS para todo. Até uma certa faixa salarial, isso, né? Ela está vindo de 7,5% a 14%, ela está sendo descontada para o INSS. Então, dependendo Quem ganha menos, paga menos. Isso, tá? Aí a gente tem o regime próprio, que é daqueles servidores, daqueles estados e municípios, e a própria União, que tem os seus servidores efetivos, concursados, que se efetivaram. Então, eles têm um regime próprio de previdência social. Também de 7% a 14%? Não, aqui, por exemplo, alguns estados ainda fizeram essa progressividade, tá? E outros, só que o dos servidores, ele vai além dos 14%, chegou até a 22%. Então, por exemplo, o estado de São Paulo chegou a 22%. Alagoas aprovou no ano passado que estabelecia 14%. Ele estabeleceu 80 mil servidores. Linear para todo mundo. Ativos e inativos. Ativos e inativos para aqueles que ingressam, que têm valor acima do teto do INSS, que está em 7 mil reais. Isso. Então, quem recebe acima desse valor, ele paga os 14%. No que excede esse teto. Isso é muito importante, gente. Olha, preste atenção. Você é servidor público, está aposentado, ganha abaixo de 7 mil, que é o teto. 7 mil alguma coisa, que é o teto da Previdência Nacional, não paga, não é compulsório. Aposentado não paga. Não. Agora, é aposentado, ganha mais do que isso. Aí ele tem que pagar o que exceder aquele valor, tá? Agora, eu vou trazer a questão específica para Alagoas, porque é o nó da questão. Perfeito. Né? No caso, ele é servidor ativo, está lá ativo, né? No Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Todos eles, se está abaixo do teto, paga os 14 ou não? Ou é para todo mundo? Toda a remuneração. Então, a pessoa que ganha 30 mil, 40 mil, o teto 14%. Do SF é 14%. Ganha ativo. 2 salários mínimos, 14%. 14%, tá? Por que Sim, lógico. Alguns estados adotou uma tabela progressiva. Por que Alagoas botou todo mundo no 14%? Foi aprovado na Assembleia Legislativa, eu acompanhei a votação, mas nunca entendi. Perfeito. Primeiro que a arrecadação para o Estado, né, seria linear. Então, a Constituição, a Emenda 103, que foi essa última reforma que saiu, ela diz o seguinte, olha, você pode cobrar de todo mundo. Pode cobrar dos aposentados, quem ganha acima do salário mínimo, pode cobrar tudo, tá? Para poder você equilibrar, tá? Equilibrar, ter capital, ter receita. Então, ela disse o seguinte, olha, você tem que fazer essa conta. Se os 14% linear for maior do que a progressiva, né, a tabela progressiva, então vale a dos 14%. Então, nós fizemos esse cálculo atuarial, esse impacto atuarial, e deu que deu 14% linear, a arrecadação seria maior. Então, isso veio numa questão constitucional, inclusive com regulado pelo Ministério da Previdência, dizendo, olha, você só pode fazer os 14%. Alguns estados colocaram a progressiva, fizeram esses impactos, mas o nosso deu 14%. Por isso que nós ficamos com 14%. Segundo também, a gente ficou um pouquinho receoso também com cobrar acima de 14%, porque também cobrar acima de 14% poderia ser considerado confisco, né? Porque já basta 14% que já é alto. Imagina você cobrar 19%, 18%, 22%, aí não sobra nada para o servidor. Agora, outra polêmica que teve na época da Assembleia Legislativa, e essa polêmica perdurou algum tempo, eu não sei se ainda perdura, não tenho condições de afirmar, é que os servidores militares, aí leia-se Corpo de Bombeiros, PMs, né? Servidores estaduais, ligados ao Executivo Estadual, enfim, servidores militares, estavam reclamando de que eles teriam que obedecer o Estatuto Militar. O Estatuto Militar estabelece uma outra regra de desconto ou é 14% também? Não, ele tem outra regra. Então, a gente tem que explicar também direitinho, porque agora, né, também com a reforma,
que parece que a reforma lá daquela época de 2019, só se preocupava, vai aumentar a idade, vai aumentar. Não, ela teve várias mudanças estruturais até. E uma delas foi dos militares, tá? Os militares descontam quanto? 10,5. 10,5. Tanto faz ser coronel, sim, soldado? 10,5. É linear para todo mundo, é 10,5. Hoje é 10,5. Chegou a 9,5, depois do 2021, se eu não me engano, eles passaram a 10,5, tá? E agora eles só vão ter qualquer aumento da alíquota deles a partir de 2025. Quer dizer, e vai chegar aos 14 lá em 2025? Não sei. Aí vai depender do governo. De uma nova regra, Isso. Né? Acredito que não, né? Acredito que não. Mas hoje, em Alagoas, é 10,5%. É 10,5%. Para o AL Previdência. Isso. Para os civis, 14%. Para os militares, 10,5%. Recentemente, que foi o que nos aproximou, que bom que eu ganhei um amigo, um conterrâneo que eu passo a incluir na minha lista de amigos. As aposentadas, pensionistas e dependentes. Perfeito. Eles reclamam de um excesso de burocracia, algumas dizem que não tiveram, que tem desconto e que nos descontos eles terminam tendo menos até do que salário mínimo, outras dizem que está bem aquém, o marido morreu no exercício ou não, por motivo de doença. Ela é sargento e hoje é capitão e ganha como sargento hoje. Isso pode acontecer, está acontecendo. O que há de verdade nisso? Não, olha só, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2019, como eu te falei, houve essa mudança no regime próprio de Previdência Social. E aí tirou, na verdade, os militares do regime próprio dos civis. Separou, disse assim, olha, a partir de agora, né, os militares não fazem parte do regime próprio dos civis. Ou seja, regime militar. Isso, né? Agora eles têm um serviço de proteção social dos militares. Inclusive, nem é considerado mais previdência. E aí, por isso que a alíquota deles é diferenciada, as regras deles passaram a ser diferenciadas, tudo diferenciado do servidor civil. Então, essa foi a Constituição e saiu uma lei federal, a 13954, também em 2019, que baixou regras gerais, normas gerais para esse pessoal. E aí passou, olha, vocês agora, os militares... O rol de dependentes são outros. Tudo deles foi determinado naquela 13954. Quer dizer, o dependente, a contribuição do dependente é rateada, é dividida? Isso. É diferente da do civil. Então, teve regras, né? Rol de dependente, muitas coisas diferenciadas que passou. Mas isso foi a partir de 2019. Porque esse foi o problema. Porque até 2019 seguia tudo que era do civil. Por exemplo, a partir da emenda constitucional número 41 de 2003, todas as pensões não tinham paridade. A paridade é igualdade, né? O servidor hoje tem paridade para os militares? Os militares, todas elas tiveram, os militares, todas elas tiveram a viúva recebe o que o marido ganhava? Isso. Estou falando assim para todo mundo entender. Tá. Dos militares. Então, do civil não, dos militares sim. Tem paridade, integralidade e elas passaram a ter. Só que até 2019 elas não tinham, tá? Então, e aí nós tivemos que corrigir. As viúvas a partir de 19 é que tem paridade? Não, trás todas. Para trás e para frente, todas têm. Foi um impacto enorme para o Estado. E essas reclamações que têm ocorrido ultimamente, que deve estar batendo na sua porta? Sim, então, o que aconteceu? Nós fizemos, né, essa revisão, né, de todas essas pensionistas dos militares, que são cerca de 2.950, quase 3.000. 3.000, é isso mesmo. Isso, aí a gente fez todas automáticas. Fizemos uma revisão, foi legal, tal. Achei ótimo, fizemos automático, sistema. Chegamos lá e fizemos automaticamente. Não precisou dar entrada nem nada, fizemos isso tudo. Agora, é lógico, o sistema, né, algumas, por exemplo, tinha casos judiciais, por exemplo, né, que estava lá com a rubrica judicial, determinação judicial.
Então, algumas, por exemplo, tínhamos, né? Porque já acho que... Está resolvida já? Já está quase todas resolvidas, graças a Deus, todas essas. Porque nós estamos falando de pessoas que precisam do dinheiro para se alimentar, né? Não, lógico. Só que, realmente, dentro de um sistema, a gente sabe como funciona. A gente, às vezes, tem um problema que a gente tem que acertar e tal. E, às vezes, a gente demora até a descobrir. Mas todas elas que requerer, eu tenho uma parceria, vamos dizer assim, um contato muito bom com as associações. E que eles bom. Estão sempre lá comigo, tal, pedindo... E foram eles que reclamaram. Agora, eu quero, mudando um pouco de assunto, como falaria o Jô Soares, eu estou entrevistando o diretor-presidente do Instituto de Previdência de Alagoas, Instituto de Previdência não, o AL Previdência de Alagoas, né, que é o nosso Instituto da Seguridade Social, o nosso administrador de empresa, Roberto Moisés. Falando o nome, sabe que eu falei o nome Rogério, mas Roberto Moisés, que é um gestor que quer tudo transparente, e isso é muito bom para a gente que precisa saber o que está acontecendo. No começo, o AL Previdência é uma instituição nova, já tem 2 anos, não? Não, na verdade é o seguinte, se a gente fizer uma linha do tempo, Arnaldo, a gente vai lá para o IPASEAL, como você falou. Então, o IPASEAL, lá atrás, em 1962, começou, e aí veio como Instituto de Previdência e Saúde, né? Assistência à saúde e tal. Como quase todos os estados. Ele só veio mudar, na verdade, depois de 1998, na verdade, que com a emenda 20... O AL Previdência nasceu quando? Ele nasceu, se eu não me engano, em 2002. 2002. Isso. Há bem pouco tempo havia uma polêmica de que o AL Previdência não tinha dinheiro para pagar as aposentadorias que vêm pela frente. Isso é verdade? Não. Qual é o lastro hoje do AL Previdência? Não. É que a gente tem que entender, tá? O AL Previdência, ele tem, na verdade, hoje, são 4 fundos, tá? Ainda tem um fundo militar, como eu falei, que ano que vem a gente vai tirar o fundo e vai jogar para o Tesouro, tá? Vai ficar puro Tesouro, fundo militar. Mas nós temos um fundo financeiro, um fundo que a gente chama fundo previdenciário capitalizado, tá? E tem o fundo garantidor, tá? Hoje nós temos isso. Isso somando dá quanto? Não, assim, na verdade, o fundo capitalizado... Fica rendendo todo dia. Ele tem cerca de quase 700 e poucos milhões, vamos chegar aí uns 800 milhões de reais capitalizado para cobrir esse. Porque cada fundo desse tem um destinatário. Então, o fundo financeiro é destinado aos servidores que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2006. Interessante. Tá? Então, quem ingressou antes de 2006, ele está nesse sistema. Está seguro? Não está seguro. Esse é o deficitário, tá? Esse é o que é o pessoal mais antigo, que estava lá atrás e tal. Esse daí é o sistema de repartição simples, que a gente chama. Que é um sistema onde o ativo paga o aposentado, igual o INSS. Se não der o dinheiro, o Estado que aporta. Então, esse aí a gente tem anualmente quase 1 bi um fundo financeiro de pedir ao Tesouro, na verdade, a sociedade que paga, né? Porque na hora que eu pego do Tesouro para botar nesse fundo, eu boto... O déficit anual é 1 bi? 1 bi, quase 1 bi. E tá aportado pelo Estado via Além tributos. das contribuições do Estado normal, eu ainda pego o recurso extraordinário do Tesouro para cobrir essa folha desse fundo financeiro, tá? Era para ser muito mais se não houvesse reforma, essas coisas. Então, a gente tem. Mas a gente tem um outro fundo, que é o Fundo Previdenciário, que esse é de um sistema diferente, capitalizado. Então, eu pego o dinheiro dele e capitalizo, coloco nesse fundo e vou rendendo. Aí tenho lá uma meta de IPCA mais 4. Esse é para servidor novo? Servidor novo a partir de 2007, vamos dizer assim, janeiro de 2007. Ele já me acionou ali, nós já estamos conversando há 20 minutos, você acredita? Acredito. A Previdência tem muita coisa. Né? Mas eu quero aproveitar e acelerar algumas coisas que é de interesse desses 80 mil servidores. Certo. A secretária Renata Santos me explicou o seguinte: para anunciar um concurso público, o gestor que tiver à frente, que vai anunciar, vou contratar 1000 policial, tem que calcular o seguinte, veja se é isso mesmo,
um servidor, quanto ele vai custar ativo e quanto ele vai custar inativo até ele morrer. Ele e a família dele, vamos dizer, 4, 5 pessoas. É assim que é feito esse cálculo? Sim, sim. Porque você contrata ele, mas já prevendo os gastos dele até isso. se aposentar e morrer. Né? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela exige esse cálculo, né? Você tem que ter, até para não afetar a lei de responsabilidade fiscal, porque ela afeta até o último dele, a pensionista, tá? Quando a pensionista não tiver mais nada, aí afeta. Então, esse é o cálculo que a gente chama do impacto atuarial, que é o custo da Previdência por cada pessoa, né? Por cada pessoa. Então, você tem que saber. Agora, é bom para a Previdência? É bom para a Previdência, tá? Porque oxigena, né? Então, por exemplo, vai oxigenando a massa, né, de contribuição para que você possa realmente ter uma Previdência sustentável lá na frente. Mas agora, nós temos uma população envelhecendo, né? Sim, perfeito. Então, essa massa desse pessoal que está no fundo financeiro, para você ter uma ideia, Arnaldo, em menos de 5 anos, quase 80% já estão em condições de se aposentar. Aí eu pergunto, se não houver concurso, realmente, isso, aí você tem um problema estrutural. Por quê? Porque hoje, com as tecnologias existentes, né, com a falta de emprego e pela própria lei de responsabilidade fiscal, porque a Renata ela fica preocupada. Olha, eu não posso ultrapassar o meu limite. Ele está falando Renata Santos, secretária da Fazenda. Então, ela fica preocupada. Olha, Roberto, se eu ultrapassar, eu não posso chegar aqui e botar... Você está dizendo aí que já se aposentaram 50 mil. Eu não posso botar 50 mil porque eu vou explodir, o tesouro vai explodir. Não pode. Então, você tem que estar esse equilíbrio. E isso faz com que realmente essa massa que está se aposentando em abono permanente, já com todo o direito para se aposentar, daqui a 5 anos eu estou com esse fluxo de caixa já comprometido. Então, o gestor ele tem que estar prudente, né? Ele tem que ser prudente para que ele não possa acarretar também que a sociedade paga. É como dizer, hoje temos 3,5 milhões em Alagoas. Temos 70, 80 mil servidores. A sociedade já paga 1 bilhão. Daqui a 2 anos são 3 bilhões, vai triplicar esse gasto. Então, esse gasto com fundo financeiro. Então, realmente, a gente tem preciso. O gestor, ele fica preocupado. Roberto, mas quanto hoje é a folha da Previdência, do AL Previdência? Então, hoje a folha... Com ativos e inativos? Isso, são cerca de 200 e poucos milhões. Tá? Por mês, né? Isso, que é 200 milhões que injeta na economia. Porque esse dinheiro vai para o aposentado, ele vai comprar, vai movimentar esse dinheiro, não é isso? Exatamente. Então, só de contribuição aí, desses 200 milhões, vamos dizer que 40% vem de contribuição do servidor e do Estado. É a folha que vocês pagam mensalmente, 200 milhões. O resto, o Estado completa. A arrecadação de vocês está em torno de quanto? Então, de 40%. 80, 90 milhões. Milhões, né? Que isso, no final do ano vai chegar a um déficit de 1 bi. De 1 bi, uma folha anual de 1 bi. O déficit que eu digo é o que o Tesouro, a sociedade, ela pega para pagar isso. A situação de Alagoas, nesse contexto, porque a partir do L Previdência, me parece que a coisa teve um novo ordenamento. Sim. Há um indicativo de que houve um ordenamento. Quando estava no IPAZEAL, você sabe muito bem que o IPAZEAL, você ter um seguro do IPAZEAL, você não é aceito por ninguém, quase, não é? Não é culpa do gestor, é culpa da instituição que deteriorou. Não é? Então, como fica a situação do servidor daqui para frente? Olha só, se você olhar, né, como estava antes, né, no retrovisor lá atrás, e como ela hoje, eu vou dizer assim com sinceridade para você, Arnaldo, o AL Previdência, a Alagoas Previdência, ele está bem sustentável. No cenário nacional? No cenário nacional, então, ele está... Há um reconhecimento? Sim. Qual? É o primeiro em quê? Você tem, primeiro em gestão previdenciária, primeiro em sustentabilidade. Mesmo com esse déficit? Mesma coisa. Tem um índice de situação previdenciária, que é o ISP, medido pelo próprio Ministério da Previdência. O que quer dizer ISP? Índice de situação de sustentabilidade previdenciária. É nível A.
é o melhor nível dentro dos estados. Quer dizer, que Alagoas está no cenário nacional? Alagoas Previdência, em questão de sustentabilidade, para o futuro, na verdade, ele é referência nacional. Então, é por isso que ele tem ganho prêmios, né? Tem vários... Essa estabilidade, eu sei que a gestão do senhor agora é difícil fazer uma previsão diante de uma economia que a gente está aí a quase 20%, 12% é oficial, né? Sim. Mais o spread bancário, que é esse lucro bancário que chega a quase 20%. Dá para a gente dizer assim, ó, se o juro baixar ou se o juro a taxa de juros do Brasil ficar... A Previdência de Alagoas, ela é sustentável por quantos anos? Olha só, a gente Dá para fazer essa... Dá para fazer esse fluxo. Porque, na verdade, entre um fundo financeiro e um fundo capitalizado, você tem um período de transição. É uma boca de jacaré, na verdade, que a gente tem ali, para passar esse período até chegar ao fundo de capitalização e esse zerar e a gente ter esse. Então, lá para 2040, mais ou menos, é o que a gente projeta aí, se a economia estiver boa, então aí melhor ainda. Alagoas não vai precisar mais botar esse 1 bilhão que hoje bota, que lá vai ser outros bilhões, né? Mas hoje não vai precisar. A nossa proposta é exatamente essa, para chegar lá, entendeu? Então, a gente tem que passar por esse período de transição que preocupa, né? Porque aí depende muito de como vai a gestão, depende dos reflexos de aumento, de reajuste dados por servidores, porque isso impacta, né? Quer dizer, isso impacta. Então, é bom você até falar disso, porque querer o que tem de déficit aí pode também causar quebrar a Previdência mais na frente. Né? Não, então a preocupação é essa, né? Quando eu cheguei aqui, muitas pessoas chegaram e falaram, poxa, teve um período aí que pessoas até estavam se matando, que não teve o dinheiro, ficaram 9 meses. 10 meses, 9 meses sem salário. Não, a minha preocupação é exatamente essa. 97. Junto com o governo, dizer, governo, a gente tem que ter prudência, cautela, para a gente não deixar de pagar os servidores. Eu não posso chegar e dizer assim, vou pagar o fundo capitalizado e não vou pagar o fundo financeiro. Não tem como, tem que pagar todo mundo. Isso é questão de princípio constitucional. Me parece que essa última negociação foi a mais equilibrada. Não houve greve, nós tivemos uma greve outra pontual, né? Mas o conjunto dos servidores, o próprio governador foi para a linha de frente e mostrou os números, né? Dá para o servidor, o menino já me apontou ali que eu tenho alguns minutos ainda. Eu quero que o senhor fale agora com 80 mil servidores. O que é possível dizer para ele nesse momento que a economia começa a respirar? Com a gestão, né, da Alagoas Previdência, né, governança, tá? Transparência, né, educação previdenciária. A gente está com um programa de educação previdenciária muito amplo, entendeu? Então, a gente está tentando, né, melhorar nosso atendimento. Então, dizer para eles, nossos processos têm tido celeridade, tem sido mais rápido. Quando eu cheguei aqui, uma pensão demorava até 8, 9, um ano. Imagina uma pensionista, né? Eu conversei com algumas que esperaram 2 anos, me falaram disso recentemente. Uma aposentadoria, por exemplo, está levando 4, 5 anos. Então, essas coisas a gente tem que... Eu estou dizendo para eles que a gente vai melhorar com novos sistemas. Quanto tempo leva agora para o sujeito se aposentar? Para se aposentar, hoje está levando, dependendo do coisa, está levando ainda uns 6, 7, 8 meses. Para encerrar? Tá. Mas a pensão, ela leva de 1 mês a 2 meses. Tá. Você queria esperar 8 meses para receber. A pensão está levando de 1 mês a 2 meses, tá? Então, você tem aqueles casos complicados, né? Por exemplo, tem companheiras e companheiros. Então, às vezes, chega 3, 4 lá, né? Querendo a pensão. Então, essas têm uma complexidade maior, demora mais. Tem que examinar mais. Mas a normal, um filho menor que não tem dúvida jurídica, a Procuradoria-Geral do Estado está dando parecer no mesmo dia. Então, está muito rápida a concessão. São quantos aposentados mesmo no Estado de Alagoas? Aposentados são metade, né? 35 mil. Para esses 35 mil, para a gente fechar, 35 mil aposentados e pensionistas. Podem dormir tranquilo? Pode dormir tranquilo, que nós estamos no caminho certo. Pagando a quem tem direito, né? E o que tem direito, pagando a quem tem direito e o que tem direito. E o que tem direito. Então, a gente está forçando isso, né? Agora, tem qualquer dúvida, o que fazer?
procurar a Alagoas Previdência. Aonde tá? fica? É na Avenida da Paz, tá? Ali naquele Terra Brasília, ali bem na praia ali, tá? No térreo ali, pode ir lá e procurar, tá? E nós temos todos os nossos canais de atendimento, né? Ouvidoria, call center, nós temos WhatsApp, nós temos vários canais de atendimento que pode se procurar, e-mail, tá? A gente tem esse e-mail da lprevidência.com.br, então, .gov, né? .gov.br. Pode procurar que a gente está lá para isso, tá? Primeiro, muito obrigado, parabéns pela gestão, pela transparência. Servidor público, você que é segurado, e nós, cidadão, também somos gratos. Bom dia, professor. Tá. Bom dia não, boa tarde, boa noite, porque ele vai passar por todos os horários. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu quem agradeço.